4 emendas ao projeto da Lei Orçamentária de 2023 foram aprovadas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária hoje de manhã, lá em Brasília. As sugestões somam mais de 2 bilhões de reais. Vamos até lá, então, a capital federal, para entender quais foram os setores contemplados com a nossa repórter Paloma Santos. Paloma, a gente viu que o destaque, a prioridade ficou para o seguro rural. Quais são os valores que foram definidos por aí? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde para todos que nos acompanham. Como você disse, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, ela aprovou nessa quinta-feira 4 emendas ao projeto, né, de orçamento de 2023. E esse valor, o valor que você mencionou, de 2 bilhões de reais, né, que são sugestões, na verdade, né, da comissão ao orçamento do ano que vem, foram divididas da seguinte forma: para as áreas de seguro rural, defesa agropecuária, assentamentos rurais e desenvolvimento de tecnologias. Esse valor ficou dividido da seguinte forma. Vamos apresentar agora na tela e mostrar para as pessoas acompanharem. Foram 900 milhões para concessão de subvenção econômica ao prêmio do seguro rural, 200 milhões para pesquisa e desenvolvimento agropecuário, as Embrapas, né? 350 milhões para modernização e fortalecimento da defesa agropecuária, 570 milhões para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Agora, Flávia, essas propostas, né, essas sugestões ao orçamento que foram feitas pela CRA vão ser encaminhadas para a Comissão Mista de Orçamento, que também vai analisar tudo isso. O presidente da CRA, o senador Assir Gurgax, foi o relator dessas emendas e, como você falou também, ele defendeu principalmente a questão do seguro rural, né, desse valor adicional para o seguro rural. Segundo ele, esse valor vai trazer tranquilidade, vai trazer mais segurança para os produtores rurais. Vamos conferir um trechinho dessa reunião da comissão? O projeto de lei orçamentário 2023, apresentado pelo governo, prevê 1 bilhão e 100 milhões de reais para o seguro rural. Esse valor é metade do que foi disponibilizado na safra anterior e metade do que o próprio Ministério da Agricultura também solicitou. Portanto, para que não haja retrocesso na cobertura do seguro rural, é que estamos apresentando esta emenda, sugerindo um aumento na subvenção no seguro rural de pelo menos mais 900 milhões de reais. Com esse orçamento adicional, será possível proporcionar a segurança necessária para a produção agrícola para a próxima safra. Paloma, outro destaque que você traz aqui para a gente é em relação ao FIAGRO, né, que é aquele fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Inclusive, o ministro da Agricultura esteve aqui em São Paulo para discutir esse tema. O FIAGRO seria mais uma opção aí para o produtor rural também. Qual que é o destaque para esse setor? Isso, exatamente, Flávia. É bastante interessante porque o FIAGRO, ele nada mais é do que uma estrutura que foi criada no mercado de capitais, ou seja, na Bolsa de Valores, para atender à necessidade de crédito dos produtores rurais e fomentar investimentos nesse setor. Só que, em vez de acessar o crédito como nas linhas tradicionais, né, em que os recursos são disponibilizados pelo governo, no caso do FIAGRO, quem disponibiliza esses recursos são os investidores. Esses recursos vêm do capital privado, ou seja, o recurso que os produtores rurais tomam de crédito, eles vêm de investidores. Funciona da seguinte forma: um produtor rural pode ir até uma corretora de investimentos, por exemplo, daí ele vai conversar com um consultor, né, um especialista em investimentos, que vai entender a necessidade desse produtor rural, né? Ele vai entender o tamanho da produção, qual é o segmento dele, o tamanho da propriedade, quanto de crédito ele vai precisar, e aí eles vão fazer ali um planejamento de pagamento, né, desse recurso, desse crédito, e também as garantias, né? Vai definir aí as garantias para esse pagamento, como acontece em qualquer outra modalidade. Na verdade, ele é um fundo, né, uma linha de financiamento. A gente fala o FIAGRO, mas na verdade são os FIAGROs, porque são várias linhas, vários fundos dentro desse termo,
termo, né, dentro dessa nomenclatura. E aí o produtor pode acessar, Flávia, esse recurso para comprar maquinário, para plantar mais, enfim, depende da necessidade dele. E vale a pena consultar, Flávia, porque as taxas podem ser mais interessantes do que das linhas tradicionais, assim também como o volume de recursos, que é bastante interessante. Então, quanto mais os produtores tomarem de crédito, mais os investidores vão colocar dinheiro nesse fundo. Eu conversei com um economista que é sócio de uma dessas corretoras de investimento, o David Mendes, e ele me explicou que esse que o Fiagro ele está crescendo bastante no país e que isso está chamando a atenção dos investidores. Vamos conferir um trechinho? No Fiagro, como é algo mais recente, a indústria brasileira movimenta em torno de 6,5 a 7 bilhões. Se fazermos um comparativo com o fundo imobiliário, ainda temos um longo caminho pela frente, né? Fundo imobiliário, 170 bilhões. E o agro é muito forte no Brasil. Então, a gente acredita que vai ser uma modalidade para o produtor rural para levantar recursos bem interessante e também para o investidor brasileiro ter mais uma opção de aluguel isenta e incentivar um setor que é tão importante para o Brasil. Existem gestoras muito sérias que já fazem esse trabalho de captação de recursos e procurem especialistas e profissionais de investimento que possam apresentar esse tipo de solução. Acredito que todos ficam sabendo um pouco mais sobre o Fiagro, buscam alternativas de crédito que sejam mais viáveis para fomentar a sua produção e, com certeza, geram aí uma outra alternativa, não fica refém só da instituição financeira e do empréstimo tradicional.